Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de divulgação da doutrina espírita, em que no momento estamos construindo esta playlist do Livro da Esperança, pelas leituras das mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, psicografadas pelo médium Chico Xavier. Agradecemos muito sempre a Deus pela oportunidade de nos reunirmos com esse propósito, de estudar, de refletir, de pensarmos. E dentro do chat, dos comentários, quantas amigas e amigos aqui se posicionam, trazendo seus pensamentos. Todos são muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Dificilmente é que eu consigo responder no mesmo momento, por uma incapacidade que existe diretamente com a máquina, mas que eu também estou aprendendo. Mas, por gentileza, continuem comentando a síntese do estudo, as observações. Esse feedback é sempre muito importante. Por isso agradecemos a Deus por estarmos juntos nesse processo. Porque estamos juntos. Talvez antes nos reuníssemos para propósitos não nobres, mas hoje já nos reunimos com esses propósitos de crescimento. Por isso agradecemos ao Pai, agradecemos a Jesus, aos guias e mentores espirituais. Já chegamos na mensagem 60. Um pouquinho a cada dia, um passinho de cada vez. E a mensagem que Emmanuel nos traz, ele dá o título de Tais Quais Somos. Inicia com a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que Jesus diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, o item 16, que tem como título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É uma mensagem do Espírito Simeão. Então, vamos ler alguns pedaços. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel seguidor? Será suficiente dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis a palavra do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram,
Seus galhos estéreos não dão mais frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Depois ele nos diz assim o final: o divino Salvador, justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Quais são, os frutos que a árvore do Cristo deve dar? A árvore era boa, mas os jardineiros a estosaram, a cortaram, a mutilaram de acordo com as suas vontades. Então, Emmanuel nos diz assim sua mensagem: declara-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria, e, entretanto, em várias ocasiões, estacas recusando a estação de experiência e resgate que ainda te vês? Deitas aflitivo olhar para fora frequentemente, cobiças sem perceber as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo. Em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e bom ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Se eu conseguisse um diploma distinto, afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando-te caminho às conquistas superiores. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueceste de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Se eu possuísse mais cultura, asseveras, mostrando o verbo desapontado. E não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos, sem áspera disciplina? Se eu alcançasse companheiros melhores, dizes subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado e a esposa difícil, os filhos problema, os parentes complicados, o colaborador incipiente, os amigos incompletos, são motivos preciosos do teu apostolado individual na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Errados ou inibidos, deficientes e ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais como somos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas consciente de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade, no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e impressos dos nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Quando sentimos todas essas dificuldades, a quem cabe o trabalho de melhoria? A nós mesmos. Se nos sentimos com dificuldade de entendimento, de cultura, precisamos nos colocar para aprender. Ter humildade de aprender. Ninguém nasceu sabendo. Uns já nascem relembrando mais rápido, como dizia Platão, porque são as ideias inatas. Mas aquilo que a gente não sabe,
A gente tem que aprender. Eu frequentei e frequento até hoje cursos de desenho, e vários desses cursos que eu fiz tinham crianças, adolescentes do meu lado, que eu olhava assim, sei que não tenho a pretensão nessa encarnação de desenhar como eles. Eu tenho essa consciência, a gente tem que ter essa consciência, né, ao nosso respeito. Me aceito como eu sou. Eu sei que eu não tenho aquilo ali. Eu não posso acalentar a ilusão que de uma hora para outra, um toque de mágica, eu vou desenhar, vou ter um traço como aquele. Não tenho. Mas eu tenho que ter também a consciência que essa melhoria depende de mim. Então eu tenho que me colocar ali para aprender com o outro, aquele outro que sabe fazer. Eu dei um exemplo aqui do desenho, que é uma coisa que eu gosto muito, e que estou certamente ainda segurando de uma forma muito grosseira o lápis, sem as bonitas linhas. Mas eu quero aprender. Então eu tenho que aprender, tem que começar em algum momento, em alguma reencarnação. Então está sendo nessa. Eu também quero aprender isso. Outros decidem aprender outras coisas. Da mesma forma, são as nossas conquistas morais, as nossas virtudes. Ninguém está automatizado ainda no bem. Nós estamos num planeta onde estamos aprendendo a conviver com o outro. O outro nos demonstra o tempo todo o quanto precisamos nos melhorar. E no momento em que nós paramos de invejar o que o outro tem, que está progredindo o talento dele, e observarmos que se eu souber utilizar esse talento, por mais simples que seja, que Deus me disponibilizou, ele será multiplicado. Porque é da lei. É daquele que persevera. Então, Emmanuel encerra nessa lição 60, esse capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. E que nos fica sempre essa lembrança maior, né? Não adianta falar Senhor, Senhor, que nem todos aqueles que berram, gritam ou fazem atos exteriores serão convidados à escolha do Cristo, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus disse, né? Meu alimento é fazer a vontade do Pai. E para encerrarmos, nós trouxemos aqui uma pequena história que consta em vários livros, mas nós retiramos aqui do livro O Homem e a Missão, de Corina Novelli. Ela nos conta aqui que Eurípides Barçanufo é um médium, né, responsável pela cura de milhares de pessoas em Sacramento, Minas Gerais. Certamente todos nós já ouvimos falar de Eurípides Barçanufo. E uma noite ele viu a si próprio volitando. Enquanto espírito ele voava pelo espaço afora, quer dizer, ele desdobrou, né? Seu corpo físico adormeceu e o espírito desdobra, um admirável fenômeno de desdobramento, subindo sempre, até que se reconheceu em uma campina verdejante. Nesse momento ele avistou um homem que meditava, envolvido por uma doce luz. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, ele começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando ele adquiriu coragem, ergueu os olhos humildemente. E Eurípides viu que Jesus também chorava e desejou fazer algo que pudesse confortá-lo. Recordou
No entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. E nessa linha de pensamento ele não se conteve, ele abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? Jesus não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? E levado o missionário de Sacramento, notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Ao acordar desde aquele dia sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrara na inconsciência, Eurípides entregou seus necessitados e aos doentes, servindo-os até a morte. Choras, pelos descrentes do mundo? Jesus respondendo: não. Sofro pelos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Que Jesus não chore por nós mais. Que possamos, sempre recordarmos que se possuirmos o Evangelho, mínimo de conhecimento dessa luz divina, vibrante, dessa bússola, coloquemos em ação, um pouquinho a cada dia, com boa vontade, com esforço, com perseverança, com a certeza de fazer Jesus sorrir. Muita paz, muita luz, muita coragem e muita alegria na vida com Cristo. Graças a Deus.